Inúmeros jogos da Play Store que você amava jogar já desapareceram e você provavelmente não sabia disso. A lista tenebrosa desse vídeo vai da nostalgia pura de clássicos até a raiva profunda pela ganância de grandes empresas, deixando claro que nem o melhor game do mundo pode deter um inimigo, o tempo. Mas ao contrário do que você imagina, existem culpados pelo assassinato de cada uma dessas franquias. Ou melhor, são dois responsáveis por este crime. Mas antes de entender quem são eles, vamos relembrar obras que marcaram uma geração. 11 de dezembro de 2009 foi o dia em que Angry Birds nasceu e ajudou a definir o que significava ser um player mobile. Não era só mais um joguinho, era um fenômeno mundial. Eram fases incríveis, uma física precisa e pássaros carismáticos com habilidades geniais, e que mostrava a alta capacidade e dava uma visão das futuras inovações que a Rovio iria proporcionar aos usuários. E isso se tornou real com o passar dos anos. Isso graças a novos lançamentos de versões emblemáticas, como Angry Birds Hill, Space e Star Wars. A construção de algo icônico aos poucos acontecia, e o jogo começava a fazer parte de toda uma cultura focada em demonstrar que jogos mobile também tinham sua qualidade, e com isso, a fama da Rovio só crescia. Parecia impossível errar, ainda mais com esse clássico que mudou toda uma geração. Pois é, só parecia. Acontece que graças a uma péssima conduta, a sua verdadeira face oculta foi desmascarada. Mas por que? Acontece que Angry Birds estava em todos os lugares. E com esse sucesso, a empresa começou a encontrar formas de lucrar, trazendo assim péssimos convidados, como por exemplo as microtransações e os famosos pague para prosseguir. Isso mesmo, aos poucos aquele jogo inovador com pássaros memoráveis e com aquele enorme estilingue que te tornava foda através da sua inteligência, começava a beneficiar somente quem tinha dinheiro. Você pode até achar que eu estou sendo exagerado, mas era só logar e começar algumas partidas que de imediato podíamos visualizar fases complexas e que necessitavam de gameplays praticamente impossíveis de serem realizadas. Por aqui, ou você era um gênio ou investia para prosseguir de nível. A partir daqui já era possível ver o início da queda de um império. Parece que não, mas o declínio se iniciou silencioso e aos poucos começou a se tornar inevitável. E então veio o checkmate. Clássicos como o que eu citei lá em cima simplesmente desapareceram da loja. E você acredita que a justificativa oficial foi de que houve a expiração de licenças e dificuldade na manutenção? Eles podem até ter apostado nessa justificativa, mas para mim isso não passa de uma desculpa. Ainda mais se analisarmos que a própria Rovio não demonstrou interesse em renovar estes contratos. Afinal, pensa comigo, para que pagar caro para a Disney se era mais fácil e lucrativo apostar em outros jogos simples, genéricos e lotados de anúncios? E é aí que veio as futuras versões, como a Dream Blast, que vamos ser sinceros, só foi criado para se adequar ao modelo jogue grátis e pague para continuar. E se você acha que não tinha como piorar, pera aí que o negócio ficou bem sinistro. Isso porque o ano de 2023 serviu para provar a verdadeira face da Rovio. Ela simplesmente removeu Angry Birds, clássico da Play Store, deletando para sempre a infância de vários jogadores, os deixando praticamente encurralados, sendo obrigados a jogar o horrível Angry Birds 2, um jogo baseado em cartas, níveis de energia, eventos e muito dinheiro que o usuário tinha que dar para a empresa. Antes, se você errasse, era só tentar de novo. Hoje, se você errar, o jogo corre para te vender algo. É uma triste situação para nós, amantes desses passarinhos icônicos, que sempre ficaram em nossas lembranças. E pensando nessa nostalgia, o próximo da lista fez isso com muitas pessoas. Agora imagina, você em uma viagem sem internet. Era bem provável que se você tivesse um telefone, um dos jogos que estaria instalado seria o FIFA 14, um jogo nostálgico e um grande aliado em momentos de tédio. Com essa capa linda, o FIFA 14 trazia um jogo incrível, com uma jogabilidade simples, porém muito funcional. Aqui você podia se desconectar do mundo externo e ficar imerso em um jogo com uma história fodástica, com jogadores icônicos e com o poder da liberdade criativa. Imagina você poder colocar seu jogador preferido em um time aleatório? Pois é, o FIFA te dava essa liberdade. Fora as outras mecânicas que foram exclusivamente feitas para esse jogo, mostrando o amor e zelo dos desenvolvedores. Por aqui, você não precisava depender de cartas raras, nem de comprar coisas para se tornar bom. Bastava você começar a entender a jogabilidade para se tornar um pro player. A FIFA conseguiu mostrar para muitos que ela não queria dinheiro e que na verdade ela estava ao lado dos jogadores. Mas no fim, assim como em todos os jogos, o dinheiro falou mais alto. Na verdade, a falta dele. Simplesmente, de um dia para o outro, o jogo foi removido da loja. Muitos ficaram assustados com o ocorrido, imaginando que era o fim de uma era. Só que foi aí que todos se assustaram, após o anúncio do seu sucessor, que cá pra nós eram versões péssimas e que não substituía esse fenômeno. Essas versões, por sua vez, exigiam conexão direta com a internet, acabando assim com sua play que te tirava do tédio. Agora tudo foi migrado para Ultimate Team, onde o foco se tornava no lucro intenso para a empresa, esquecendo do passado em que ela não buscava dinheiro, mas sim uma fanbase. Basicamente, uma técnica comum de fornecer algo gratuito temporariamente para os usuários, para no futuro vender a eles através do sentimento de
de reciprocidade. Free Fire chegou como uma forma de balancear a indústria dos games, mostrando que qualquer um podia ser bom, sem precisar ter muito dinheiro. Acontecia o seguinte: no início, o game conseguia rodar em qualquer tipo de telefone, até naqueles Galaxy Pocket Neo, o FreeFAS rodava. E pra quem pegou essa época de ouro, lembra de quantos players que eram pobres e do dia pra noite se enriqueceram. O jogo serviu como um pivô para o sucesso de vários e-gamers. Além desse ponto incrível, o FreeFAS também trouxe várias coisas dentro do game, como armas, inúmeros personagens e uma saudade imensa. Era muito da hora a luta, a emoção e a raiva para pegar o tão sonhado mestre. E também tinha aquela tristeza de quando caímos com hackers na partida. Mas se de um lado tínhamos essa sensação, para a comunidade externa, o Free Fire não passava apenas de um jogo com gráficos lixos e com uma jogabilidade totalmente travada. E cara, vamos ser sinceros, era nítido que a qualidade gráfica era deixada de lado pela Garena. Basta comparar o FreeFAS com o COD ou PUBG. E bom, existia uma justificativa para isso. Afinal, ele precisava ser leve para caber em todos os dispositivos. Então, pensando em como sair por cima e mostrar para todos que era possível sim ter um game com alta qualidade gráfica e jogabilidade polida, no ano de 2021 foi anunciado pela Garena a primeira versão de um jogo totalmente novo. E na teoria seria o por mudar essa imagem negativa. Pois é, essa era a teoria. Isso porque na prática tudo foi bem aterrorizante e acabou proporcionando prejuízos financeiros para a Garena. Mas para entender como ocorreram esses prejuízos, precisamos entender os possíveis causadores, começando com a divisão do público. Pensa comigo, quem criticava esses gráficos, na maioria das vezes nem jogava, eles já estavam em outro jogo. E no mesmo momento em que a Garena lançasse a versão Max com gráficos melhores, esse público continuaria onde já estava. Ou seja, o Max nasceu tentando convencer quem nunca foi o público dele. Então, a sua maioria dos jogadores, na verdade, eram players que estavam na versão normal, que foram lá somente para experimentar um jogo mais polido. Isso gerou uma baixa frequência de usuários. Além deste problema, a Garena também não colaborou, principalmente durante o lançamento, sendo criticada por trazer um game travado, com inúmeros bugs e também com promessas que não foram cumpridas, como gráficos ultra realistas e um lobby em 360 graus. Na realidade, o Max era só um FreeFAS com um gráfico melhorzinho, sem nenhuma novidade. Na verdade, existiam só prejuízos. Isso porque ele era pesado e não tinha quase ninguém para jogar. De cara, esses são os responsáveis pela pausa do desenvolvimento do jogo. O dilema de ter duas versões semelhantes bateu na porta da Garena, e aos poucos ela resolveu descontinuar. Ela não o cancelou, mas aos poucos foi diminuindo atualizações até o seu sumiço. E falando em sumir, existe um jogo que fez isso e me deixou muito triste. Se tem algo que era amado por muitos pela sua qualidade e gameplay, era o PES 2021, um game com um baita sistema de jogabilidade, que demonstrava que ele não era sobre quem tinha mais dinheiro, e sim quem tinha mais habilidade. Eles não focavam na monetização agressiva, queriam somente uma base imensa de amantes do futebol. E de certa forma, podemos dizer que ao longo do tempo, a empresa Konami conseguiu fazer isso muito bem. E para realizar este feito, ela focou em um PES com muita cadência, realismo e uma história muito envolvente, o que faziam players considerarem o jogo como uma versão mobile idêntica ao futebol de verdade. No entanto, nem tudo são flores. Isso porque no ano de 2022, o poder subiu pela cabeça da Konami, e uma notícia bombástica acabaria de vez com o nosso tão amado PES 2021. Procurando uma forma de trazer inovação para o mercado, a empresa começou a dar foco total na franquia eFootball. Só que, ao invés dela criar sua própria fanbase, a Konami fez uma grande burrada. Isso porque ela simplesmente anunciou o desligamento de servidores do PES, obrigando os usuários a se mudarem para a nova franquia. E essa, por sua vez, buscava focar no dinheiro. Com essa nova versão, você de cara podia esquecer a sua jogabilidade e qualidade na gameplay. O que importava mesmo era se você tinha muito dinheiro para conseguir avançar mais rápido. Agora, seu progresso dependia da sua jogabilidade na nova plataforma. Para quem já estava acostumado com o antigo estilo, precisou se readaptar. No início, o novo game veio cheio de bugs e com uma péssima interface, gerando notas negativas e a queda de inúmeros jogadores. A comunidade, por sua vez, respondeu com várias críticas no lançamento. E isso é algo que dura até os dias de hoje, mesmo após inúmeras atualizações. Isso tudo que aconteceu foi graças a uma mudança sem necessidade. Podemos dizer que o PES não morreu por falta de jogadores, mas sim por uma decisão péssima e corporativa. Se tem uma coisa que não podemos negar, é que a Gameloft entrou no mercado para fazer história. E Spider-Man Unlimited conseguiu mostrar isso muito bem. Um jogo com aquele estilo de corrida infinita, porém com uma incrível história e uma bela progressão, proporcionando aos usuários uma gameplay nostálgica. Nós conseguíamos utilizar vários trajes do Homem-Aranha, enfrentar vilões memoráveis e passar por ambientes que recordavam os desenhos que tanto assistíamos na infância. Era uma sensação única que enchia os olhos de quem sempre logava para jogar. Um jogo bem feito que demonstrou para todas as pessoas
sabemos que telefone era sim lugar para se jogar. Entretanto, nem tudo seria um mar de rosas. E o ano de 2019 veio para nos contar uma triste notícia que abalou toda uma geração. Sem mais nem menos, a Gameloft enviava um comunicado corporativo sobre a descontinuação de todos os jogos do Spider-Man e a remoção dos mesmos da Play Store. A justificativa era mais sacana ainda. Tudo indica que houve uma inspiração contratual da licença que ela tinha com a Marvel, fazendo com que um clássico, feito com muito amor e carinho, sumisse no limbo da internet, ficando somente no nosso imaginário. E o que me deixa mais triste é pensar que ela parece nem ter feito questão de lutar pela licença. Era como se não existisse apego pela comunidade, e sim para o dinheiro que ela iria perder deixando o jogo acessível para todos. Cara, penso quão triste é você perder todo o acesso, perder seus personagens e sua progressão do dia para a noite. Deve ser horrível. E a situação só não piorou mais porque conseguiram disponibilizar o jogo no Google, mas isso acaba se tornando bem perigoso, ainda mais com a crescente de hackers. É uma frustração, ainda mais quando penso na inovação que esse jogo trouxe para a comunidade. É fácil de imaginar que mais cedo ou mais tarde, a Rockstar iria investir em jogos mobile. Era só questão de tempo, até essa imaginação se tornar uma realidade. E bom, isso aconteceu com o icônico GTA Chinatown Wars, um jogo completo, com uma experiência única, proporcionando uma jogabilidade diferenciada, com várias inovações para o estilo, e que estava aos poucos crescendo no mercado mobile. Essa experiência tornava o game bem parecido com os jogos do console. Aqui tínhamos muita qualidade e uma grande nostalgia. Pela primeira vez seria possível ter um GTA na palma das suas mãos, bastava você entrar pelo seu telefone. Entretanto, nem tudo seria tão perfeito assim. Isso porque, logo após o lançamento, começaram a vir inúmeros problemas. E acredite se quiser, o erro não foi dos usuários, mas sim dos desenvolvedores. Acontece que o principal erro que fez este jogo desaparecer não foram questões monetárias, nem bugs, nem servidores caros, mas sim o descaso com a comunidade. Durante anos, o jogo ficou estagnado, sem atualizações, e sem o incentivo da empresa, o que demonstra um total descaso da Rockstar. E além disso, por não se preocupar em fazer atualizações, o jogo começou a ser incompatível com telefones novos. Podemos dizer que não houve suporte, e que ele foi deixado de lado durante um bom tempo, voltando somente anos depois, quando a maioria dos usuários já tinha desistido de jogar, mostrando que nem sempre o culpado é os jogadores, ou a busca das empresas pelo dinheiro. Pense em um jogo que chegou com uma possível evolução histórica nos jogos mobile. Imagina só ter simplesmente Fortnite nas suas mãos, em qualquer lugar, a qualquer momento. Pois é, esta ambição chegou a se tornar realidade durante um certo período, ainda mais porque teríamos pela primeira vez uma versão bem próxima à que existia no PC. Imagina o quão incrível seria construir inúmeras estruturas e ao mesmo tempo estar dentro do Battle Royale. Seria incrível. Fortnite foi capaz de mexer com o coração dos usuários. Os anúncios mostravam uma gameplay incrível, cadenciada e com vários personagens icônicos. Tudo se encaminhava bem para termos o lançamento deste game. E eu fico só pensando quão complexo seria. Imagina 1000 coisas para fazer ao mesmo tempo, seria loucura. Mas infelizmente, tudo o que imaginávamos foi por água abaixo, fazendo com que nossos sonhos não se tornassem realidade. E futuramente, descobriríamos o real sentido do porquê fomos feitos de peões em um dos embates mais históricos dos games. Acontece que por não concordar com a participação nos lucros com a Apple Store e com a Play Store, a Epic Games recusou que sua franquia fosse disponibilizada pelas lojas, gerando assim um embate que foi frustrante para todos, principalmente para os usuários, que ficaram aguardando dias e dias o lançamento pelas lojas. E no fim, nada disso aconteceu. Pelo que se entende, a Epic recusou todas as ofertas e com isso o Fortnite deixou de estar disponível nas lojas. E a partir daí, houve aquela dificuldade intensa de acessar o game, o que acabou influenciando diretamente no desempenho e reconhecimento do jogo. Para você conseguir jogar, basicamente precisava ir no Google e torcer para ter entrado no site certo. E isso acaba sendo bem perigoso, ainda mais por facilitar o trabalho dos hackers, que criaram vários links falsos, onde ao invés de você estar baixando um game, estaria instalando um possível vírus. O que vemos aqui só demonstra que, independente do problema, o real culpado é e sempre será o tempo e o dinheiro. E infelizmente, tanto os usuários quanto as empresas são reféns dessas duas coisas. Existe um player que durante um bom tempo foi refém, só que ele se revoltou e criou o Lucky Patcher, um aplicativo que nivela toda a parada.